A ECID vem inovando no segmento de energia renovável, trazendo a melhor solução em sistema de energia solar para você, agricultor, comerciante ou para a sua residência. A energia que traz benefício ao meio ambiente. Escolhi a ECID pela credibilidade e pós-venda oferecida, e este investimento nos rende uma economia anual de 70 mil. Eu recomendo a ECID. ECID, mais economia a cada amanhecer. Ok, a TV Batatais, mais uma vez, mostrando a realidade da pandemia evidente aqui na nossa cidade, e nesse exato momento aqui na Secretaria da Saúde, com a secretária Bruna Tonetti. Bruna, nós estamos aí, né, no meio-dia de hoje. Como é que foi essa manhã do primeiro dia de lockdown? Boa tarde e obrigado por nos atender. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Batatais. Inicialmente agradeço pela oportunidade e convite de estar aqui com vocês. Bom, hoje, inicialmente eu comecei amanhã até mesmo fazendo um vídeo, né, um posicionamento em relação à situação, cenário epidemiológico, as novas medidas mais restritivas, a vacinação programada com liberação para hoje do agendamento, no sentido de informar a população e realmente até mesmo fazer um apelo como secretária de saúde, porque eu estou muito preocupada. Hoje acordei e até agora meio-dia aqui faço a minha gratificação a todos que estão seguindo as medidas restritivas, que estão atendendo ao nosso apelo, à nossa solidariedade social nesse momento de se manterem distantes, se cuidarem. Nós percebemos aí pela volta que nós demos na cidade que as pessoas estão sim respeitando essa medida restritiva. Aqui eu coloco que eu sei da dificuldade de muitos em relação a isso. Nós enxergamos as peculiaridades em relação a essas medidas. Nós sabemos que alguns conseguem segui-las, outros possuem algumas situações sociais de maior vulnerabilidade em relação a essas ações, porém estão se esforçando também para nos ajudar a conter essa pandemia. E nós sabemos que a gente só vai ter uma noção se essa medida de distanciamento mais restritiva realmente é efetiva, que é a primeira vez que nós estamos de fato fazendo uma medida mais restritiva na nossa cidade. Nesse momento, daqui aos próximos dias, né, à medida que a gente for conseguindo controlar essa situação, esse cenário que tem se arrastado no nosso município. É um vírus que depende de pessoas, então a contaminação ela é realizada do contato de uma pessoa contaminada para outra, então por isso que o distanciamento social nesse momento é tão importante para que nós consigamos ali interromper a cadeia de transmissibilidade da Covid-19 no município. Secretária, o lockdown é a única saída ou é o que está no momento, né, para ser feito? Bom, eu sou secretária de saúde, eu tenho uma responsabilidade técnica aqui com a saúde da população. As medidas restritivas, elas foram colocadas pelo nosso Poder Executivo, então pelo nosso prefeito, com base aqui no cenário epidemiológico, no cenário de saúde que nós temos, não só aqui no município, mas na região, pelas dificuldades enfrentadas, mas não foi um lockdown na verdade, né? Aqui no nosso município, nós não restringimos a circulação das pessoas, nós não estamos multando, prendendo as pessoas, até porque todo mundo tem o direito de ir e vir, né? A gente está pedindo como um apelo que evitem a circulação. O que foi feito foi o quê? Foi orientar alguns serviços ali que trabalhem com teletrabalho, mudem ali a sua disponibilidade de oferta em relação ao acesso das pessoas, à circulação das pessoas, para realmente restringir mais esse momento ali e reforçar o distanciamento social. Mas não é um lockdown propriamente. Se a gente for pegar o decreto que o nosso prefeito publicou, ele não fala nada em relação propriamente à circulação de pessoas. Isso já está implícito nas medidas, né, que foram adotadas, buscando o distanciamento social. Como diz então, até o vereador, né, postou lá, o doutor Rafael, são medidas de contingência, né? Não seria uma coisa tão... Isso, exatamente. É uma medida, e até faço aqui, fiz meu apelo de manhã para que as pessoas adotem, porque é uma medida mais orientativa. É claro que alguns serviços foram normatizados para que a gente conseguisse
diminuir a circulação das pessoas. E quando você me pergunta, Devair, em relação ao distanciamento social, sim, nós sabemos que muitas medidas nesse um ano aí que a gente já passou, vivenciando essa pandemia, não foram medidas mais firmes, algumas mais frustradas, né? A população está exausta, cansada em relação a essas fases, essas mudanças de fases, com pouca efetividade ao final no controle e combate à doença. Nesse momento, essa medida, ela se baseia realmente no distanciamento para cortar a cadeia de transmissão que tem se acentuado e tem nos preocupado muito em relação ao nosso município, porque a gente sabe que o vírus ele depende do contato de pessoa para pessoa. Então, efetivamente, eu acredito que essa medida seja sim assertiva nos próximos dias. Talvez a gente não consiga ter um reflexo tão de imediato. Como eu disse para vocês, né, uma pessoa tem ali aquele período de incubação de 1 a 14 dias para manifestar os primeiros sintomas, mas no momento que a gente para uma cidade em relação à grande circulação, a gente efetivamente vai ter sim algum impacto nos próximos dias. Tá legal. Como estão os leitos de internação? Bom, 100% de ocupação na nossa UTI, e uma coisa que eu tenho colocado, né, as pessoas às vezes falam, abre mais leitos, isso foi feito na região, né? Ribeirão Preto abriu mais 70 leitos nos últimos dias, e nós vamos olhar os índices de ocupação, estão lá, exorbitantes, 94%, 95%. Isso quer dizer, aumentou-se mais leitos e a ocupação foi maior ainda. Porque a necessidade está muito grande. Nós damos alta para um paciente, nós já temos mais 2, 3 na fila aguardando para aqueles leitos. Então nós abrimos 3, no outro dia abrimos mais 3 e assim sucessivamente. Mas a ideia não é que a abertura, é claro, a abertura é sempre pensada para salvar essas vidas, para prestar assistência. Mas se a gente for pensar em controle de pandemia, não está centrado na abertura de leitos. O leito já é uma medida paliativa que a gente tem, vamos assim dizer, de já gerar com resultado, de já trabalhar com o resultado daquela contaminação. O melhor remédio realmente é trabalhar a prevenção, para que isso não ocorra, que é o que está sendo feito com maior esforço por parte da região em relação ao reforço das medidas de restrição da circulação. Novamente coloco aqui, não é um lockdown, tá? Até porque a gente coloca, não é no sentido de causar um pânico na nossa população. A ideia não foi essa. A ideia é de reforçar as orientações, as medidas de segurança, de cuidados, para que todos tenham a real noção do que a gente está passando em relação à situação de saúde. São informações, comunicações que são direito de todos, para que vocês conheçam realmente a gravidade do que tem se estendido, não só aqui no nosso município, mas na nossa região. Bom, isso estava na internet ontem, a Organização Mundial de Saúde, dizendo que o tratamento seria com hidroxicloroquina, ivermectina. Qual que é o pensamento da senhora em relação a isso? Bom, nós temos aí algumas discussões, né, relacionadas às terapêuticas. Terapêuticas é os tratamentos voltados, né, para a doença, para a Covid-19. É claro que nós perpassamos pelo quê? Pela conduta médica, né? Sempre que a gente fala de um tratamento médico, clínico, a gente depende da conduta do profissional. Nós estamos acompanhando os resultados desses testes, e aqui eu coloco, nós nos baseamos sempre pela ciência. E então, a partir do momento que tenham estudos científicos, evidências científicas que realmente mostrem a segurança desses tratamentos e o benefício para essa população, sem sombra de dúvidas, nós vamos seguir todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, porque o nosso interesse é ajudar a controlar essa situação na área da saúde, salvar essas vidas, mas nós tomamos muito cuidado na forma que essas informações chegam, né? Infelizmente nós temos aí muitas fake news, muitos posicionamentos enviesados, até mesmo por questões políticas, infelizmente nesse momento, e a nossa conduta ela tem que ser baseada no que é ali preto no branco, vamos assim dizer, no que é fato, no que é mostrado, no que é evidenciado, no que a gente tem ali dentro da nossa comissão, nossa equipe técnica, se respaldado com os nossos colegas clínicos, médicos, quanto a essas condutas. Secretária, nós tivemos mortes por falta de leito em Batatais? Graças a Deus ainda não. Nós tivemos tempo de espera. Isso, infelizmente, eu reconheço, principalmente no final de semana.
Final de semana nós tivemos no sábado 3 pacientes aguardando, 4 pacientes aguardando no domingo, segunda-feira mais 3 pacientes, terça-feira, isso foi sucessivamente. Como eu disse, a gente dava alta para um e já colocava 2, 3 dentro da ala Covid. Até vocês devem ter percebido que a ocupação estava até um pouquinho acima da média, porque o esforço da equipe foi tão grande para fazer a manutenção e assistência desses pacientes, que até mesmo absorvemos pacientes a mais. Porque às vezes a gente esquece que a gente trabalha no município, então a gente não tem só a rede do SUS, a gente tem a rede privada também. A gente tem, por exemplo, o pronto atendimento da Unimed. E muitos convênios da Unimed, na verdade, eles não cobrem internação. Então o paciente passa ali por atendimento, mas se ele precisar internar, ele precisa o quê? Do nosso Sistema Único de Saúde, ele precisa dos nossos leitos ali, assim como direito de todo munícipe que a gente tem disposto ali da ala Covid, desse atendimento intra-hospitalar. Então a demanda ela é crescente o tempo todo na nossa rede, né, nesse contexto do Sistema Único de Saúde. Nós conseguimos manejar esses pacientes, esperaram um pouquinho, assim, algumas horas, às vezes até um pouquinho mais, 12 horas, mas todos foram cedidos leitos, tanto aqui no nosso município, quanto um leito de Serrana que nós conseguimos nesse meio tempo proporcionar para um paciente que precisava. E no momento, graças a Deus, não perdemos nenhuma vida, mas é porque o esforço está sendo muito grande. E aqui eu faço meu reconhecimento às equipes, principalmente com excelência, a minha equipe do pronto atendimento, então da UPA, que tem se esforçado muito para atender esses pacientes. As dificuldades são grandes, nós sabemos ali que é muito difícil você lidar com o sistema de saúde, há profissionais e profissionais, né? Há condutas e condutas, nem sempre tudo é de agrado, mas mesmo com tantas dificuldades, esses profissionais que saem das suas casas todos os dias ali para atender essas pessoas com muito carinho e respeito pelas suas vidas. Então faço aqui meu reconhecimento, assim como para a equipe da Santa Casa de Batatais na ala Covid, que ali troca diariamente mensagens conosco, para a gente saber como que os pacientes estão lá. Tem algum que tem condição de receber alta? Eu tenho mais um lá na UPA esperando por leito. Como que a gente pode fazer essa transição? Isso é fantástico, a articulação que tem sido feita aqui, em especial por essas equipes. Questão da vacinação. Há quem diga que nós estamos recebendo poucas vacinas, secretária. Por quê? Bom, é muito importante falar sobre isso. No início, né, o governo do estado de São Paulo, ele se baseou do Centro de Controle de Doenças por base na nossa campanha de influenza de 2020, ou seja, do ano passado. Então nós recebemos doses referentes ao que foi notificado em relação à aplicação da vacina da gripe do ano passado. Então eles se basearam nessa população, assim como no IBGE. Nas últimas grades que nós temos recebido, nós recebemos uma grade com o número da população por faixa etária conforme o IBGE de 2020. Então vamos supor, vou dar um exemplo, faixa etária de 75 a 76 anos, 800 pessoas como o município de Batatais que tem essa faixa etária de acordo com o IBGE de 2020. É aquilo para aquela faixa etária. Isso explica o porquê que nós muitas vezes não podemos sair de uma faixa etária para outra, seguimos o cronograma do estado. Então se o governo manda uma faixa etária de 72 sem ter terminado de 77, é incoerente, mas é por parte da decisão do governo, que depois vai enviar mais doses para terminar aquela outra população, tem buscado expandir, ampliar, e nós seguimos rigorosamente aquela grade, porque se a gente tira de uma população para cobrir a outra, nós corremos o risco de acarretar faltas de vacinas, até porque uma população é considerada como 700 habitantes, outra nós temos ali uma população um pouco menor, de 300 habitantes, de acordo com o IBGE, então a gente não pode fazer essa troca de uma pela outra, a gente tem que seguir o que é determinado. Isso é muito difícil, Devair. Nós temos ali comunicações, uma hora um documento diz sobre a guarda da segunda dose, outros não. Nós tivemos problemas em relação ao recebimento da segunda dose de atraso pelo governo do estado nas últimas semanas. Vocês acompanharam. Para nós é um desespero muito grande, porque a orientação é: faça em sua totalidade essas primeiras doses, porque nós vamos garantir o envio da segunda dose que já está guardada no estado de São Paulo, lá na cidade de São Paulo. Porém, quando a gente chega no prazo de aplicação, essa vacina não chega. E aí nós temos 21 a 28 dias para aplicar, para não perder a imunização. E aqui eu faço um apelo.
primeira dose não garante a imunização, são apenas quando a gente faz 2 doses e ainda tem que esperar ali 14 dias, 2 semanas, para que essa pessoa consiga, né, ser considerada ali como imunizada das formas mais graves da Covid-19. Então, pensem vocês nessa logística. Se a gente recebe 700 doses, então eu tenho 350 para a primeira, guardo 350 para a segunda dessa população, porque se eu não fizer a segunda dose, não adiantou nada eu vacinar 700 pessoas. Eu tenho que garantir que aquelas 350 pelo menos sejam vacinadas. Aí na hora que chegar mais vacina para eles, eu faço novamente. Então é assim que a gente tem trabalhado. Eu sei que há muita insatisfação. Acreditem, é por parte da gestão também. É claro que nós gostaríamos de ter muitas vacinas, vacinar a todos, principalmente aqueles que mais precisam, que na minha visão particularmente todos são essenciais, todas as vidas precisam ser preservadas nesse momento. Mas nós precisamos seguir aquilo que nós temos, que é o fornecimento do governo do estado de São Paulo. Tá, mais ou menos quantas pessoas foram vacinadas até o presente momento? E se nós tivemos algumas reações da aplicação? Olha, nós temos mais de 4.000 pessoas, na média, ali sendo vacinadas, né? Nós temos ali uma situação em relação à segunda dose, então nós vacinamos mais primeiras doses do que segunda, porque estamos recebendo, mas não deixamos de vacinar ninguém fora do prazo, isso está sendo respeitado. Em relação às reações, né? A princípio nós tivemos leves. Igual quando a gente vacina uma criança, por exemplo, um bebezinho, quando a gente leva para vacinar, no outro dia não acontece às vezes que o bebezinho fica um pouquinho mais manhoso, um estado mais febril, que é normal do processo de imunização. Isso acontece também com esses imunobiológicos relacionados à vacinação contra a Covid-19. Alguns idosos, né, principalmente, apresentaram um leve mal-estar no dia seguinte, alguns profissionais de saúde relacionados à vacina do Butantan, mas nada grave, principalmente nas 24 horas. Então, aquela sensação um pouco no estado gripal, mas que não se estendeu. Na vacina de Oxford, a mesma coisa. O que é esperado, o que é normal, nós não tivemos nenhuma notificação de caso grave relacionado a nenhuma das vacinas. E aqui eu faço o meu apelo de importância para que tomem qualquer vacina que for disponível. Não importa qual seja, Coronavac, Butantan ou Oxford. Nós tivemos aí algumas informações a nível nacional de algumas reações relacionadas à vacina da Oxford, coagulação, como vocês devem ter acompanhado. Porém, se a gente for olhar a totalidade de pessoas que foram vacinadas até hoje com essa vacina, foram muitos poucos casos que podem acontecer com qualquer imunobiológico, com qualquer remédio que a gente toma. São efeitos colaterais que são ali possíveis de acontecimento. E aí a gente tem uma situação que a gente precisa imunizar todos. Então, nesse momento, participem, confiem com segurança na eficácia desses imunobiológicos. Nós aqui trabalhamos baseado novamente na ciência e acreditamos nisso. Não tivemos nenhum caso na nossa população grave e esperamos que vocês participem sempre que for colocada a oportunidade para o grupo etário de vocês, independente de qual seja essa vacina. Tá. Bom, a gente tem acompanhado aí que a Câmara Municipal, né, já vimos até o checão lá de 300 mil reais, que já foi disponibilizado para a compra de vacinas. Eu não sei quantas doses seriam compradas e de onde comprá-las, secretário. Eu acho que quem deveria responder isso era o Clarezinho, né? Mas ele vai dar uma entrevista para a gente amanhã, eu vou perguntar para ele também, mas eu gostaria da sua opinião em relação a isso. Bom, é uma ótima pergunta. Aqui deixo registrado também meu agradecimento, então, como representante na área da saúde aqui do nosso município, à Câmara, aos nossos vereadores que liberaram, né, junto ao prefeito, essa possibilidade de compra de vacinas. E aqui eu gostaria também de fazer o esclarecimento, né? Nós estamos participando, fomos liberados aí quanto a uma verba para adquirir esses imunobiológicos, mas assim como outros municípios. Então, é uma força-tarefa, vamos assim dizer, né? A região, vários municípios se manifestaram, já que nós não estamos conseguindo receber vacinas na totalidade suficiente para vacinar a todos da nossa população pelo governo do estado, pelo governo federal. Então os municípios se organizaram para pleitear a compra desse imunobiológico, porém ainda está em fase, como eu disse, vocês percebam assim,
Já não está difícil conseguir pelo próprio governo essas vacinas? Há poucos fornecedores, há muito interesses no momento, então não só do Brasil, mas de outros países. Então é um movimento realmente de grande conquista a gente já fazer essa manifestação, essa união de forças, assim eu coloco, para compra, mas isso ainda está sendo pleiteado por todos os municípios. Ainda está difícil de conseguir até mesmo fornecedores dessas vacinas no momento, né? Porque elas não estão sendo produzidas o suficiente para atender a grande demanda aí que tem se configurado no nosso país e em outros países. Talvez se a compra tivesse sido feita antes, né, a gente estaria ali com outra possibilidade no momento. E eu não digo aqui por parte do município, eu digo pelo nosso órgão federal, pelo nosso país mesmo, quando oportunizado. Mas agora vivenciamos uma consequência de uma dificuldade de acesso até de compra desses imunobiológicos. Secretário, só fugindo um pouquinho da pandemia, e eu gostaria de perguntar a você sobre as outras doenças, tipo a dengue principalmente. Cadê a dengue? Como é que nós estamos de dengue? Bom, a dengue ainda está aí sendo notificada. É claro que nós temos a pandemia da Covid-19 é a vitrine hoje da área da saúde, porque é o que mais mata. A gente tem ali mais mortes, até mesmo relacionadas a catástrofes que a gente teve no país. A Covid mata muito mais do que alguns eventos aí que geraram choque na população. Mas a dengue continua, assim como outras doenças. Por isso que a nossa preocupação é muito grande em relação ao colapso do sistema, né? Porque a gente precisa garantir leitos para outras patologias. Por exemplo, nós temos 7 leitos de UTI para Covid? Temos, mas nós temos mais 8 leitos de UTI também para outras condições. Então, algum acidente, um infarto, um AVC, que são condições que continuam a ocorrer, infelizmente, na nossa população e que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Eu não sei quando eu vou infartar, eu não sei quando eu vou ter um AVC, não tem como prevenir isso. A gente precisa ter acesso a esses leitos, caso aconteça, para que esses pacientes recebam também a assistência necessária e a gente consiga salvar essas vidas. Então, a gente ainda tem muita ocorrência de outras urgências. E, infelizmente, a nossa dificuldade aqui no município a gente ainda não tem, porque nós temos trabalhado com essa logística, então, de manter as duas estruturas funcionantes para atender a todos, mas na região nós temos aí pacientes que estão aguardando leitos para internação, às vezes por outras causas sem ser Covid, que estão com dificuldade de acesso. Infelizmente, é isso que nos preocupa muito, até porque tem alguns serviços que mesmo a gente tem na UTI aqui, por exemplo, com 8 leitos, a gente não faz, por exemplo, neurocirurgia. A gente não faz aqui no nosso hospital, a gente precisa da unidade de emergência de Ribeirão Preto. E se lá está lotado, como que a gente atende esse paciente? Então, por isso que a gente se preocupa também com o impacto da saúde da nossa região, porque reflete na nossa população. Secretária, o lockdown são 5 dias, né? E a gente tem conversado com vários comerciantes por aí, e muitos, né? Digam, 5 dias, né? Dá pra gente aguentar. E a possibilidade, né, de ser esses 5 dias ou não? Bom, é importante, como você disse, alguns comerciantes até nos apoiando nesse sentido, que são 5 dias, vai pegar muito final de semana também, né? Então a gente vai ter aí a partir de hoje até segunda-feira esses 5 dias. É claro que a decisão de extensão ou não vai depender da projeção dos próximos casos, então a gente vai ter que esperar os próximos dias, como que vai ser refletido esse impacto. Por exemplo, agora eu estou com um leito vago em enfermaria, isso é muito bom, ainda não tenho nenhum paciente aguardando na UPA, então a gente começa ali a ter um fôlego maior. Eu sinceramente espero que a região também tenha, porque a nossa preocupação também é com a região, porque se vaga um leito agora e eu tenho 138 pessoas esperando por leito, não tem como, dentro de uma logística de um sistema único de saúde, não salvar essa vida que está esperando também. Então muitas vezes eles mandam os casos pra gente, então assim, a gente precisa ter um impacto não só em Batatais, mas na região. Sinceramente,
Eu acredito que vai sim ter uma forma assertiva, mas sempre vai depender do executivo, então do nosso prefeito. Como COI, aqui, Comissão Técnica, nós fazemos os nossos posicionamentos técnicos em relação à pandemia, mas na parte mais legal, de decretos, de vigorar uma lei em relação a essas medidas, cabe por parte da administração central, do nosso prefeito, então do nosso executivo, em relação à extensão ou não dessas medidas. Mas estamos trabalhando aqui na área da saúde, torcendo e com muita esperança que dê certo. Bom, para finalizar, nós estamos tendo vacinação. Hoje nós tivemos aí a inscrição, né, de mais populações para agendamento. Ontem nós divulgamos, abrimos hoje em 2 horários. Nós vamos estar vacinando na sexta e na segunda. Então, sexta-feira, amanhã, 77 a 79 anos, né? 100 doses. Eu sei que parece que são poucas, mas como eu disse, estamos ampliando a cada semana, com segurança, garantindo aí a segunda dose para todo mundo também, num sistema de agendamento que foi aberto hoje às 9 horas da manhã. Aqui eu já aproveito para colocar, nós temos um sistema de agendamento que foi criado pelo nosso próprio município, buscando a segurança e o conforto de todos. Nós temos acessos, são 60 mil habitantes tentando acessar, às vezes ao mesmo tempo, por mais que seja uma faixa etária delimitada, muitos familiares tentam cadastrar os seus conhecidos, às vezes mais de um ao mesmo tempo, pelo mesmo CPF, e isso, o sistema, ele é congestionado, ele tem as suas dificuldades, mas nós estamos aí nos esforçando para melhorar a cada dia esse acesso. Essas doses aí, elas têm se esgotado numa média de 10, 15 minutos, porque a procura é muito grande, e à medida que a gente ofertou para todos o mesmo horário de abertura, então 9 horas o sistema abriu, todo mundo conseguiu acessar ao mesmo tempo essa vacina. Então a chance de acabar em pouco tempo é grande mesmo. Infelizmente são só 100 doses, como dito. E nós temos também hoje, às 13 horas, não percam, o agendamento para 72 a 74 anos. Nós dividimos essa população em 2, porque nós temos 280 doses para oferecer agora na sexta-feira, e nós temos mais 280 doses para oferecer na segunda-feira, ou seja, 2 oportunidades aí para cadastramento, para agendamento. Então, hoje às 13 horas vai abrir 280 para essa população, para serem vacinadas tanto na sexta, e amanhã, sexta-feira, quem conseguiu se agendar vai estar sendo vacinado, quem não conseguiu vai ter outra oportunidade aí de agendamento, outras populações. Amanhã também vai estar aberto o sistema para a população de 75 a 76 anos às 9 horas da manhã, para tentarem se cadastrar. São só 70 doses e remanescentes que a gente recebeu de um grupo ainda que não foi vacinado, assim como 72 a 74 anos, como eu disse, mais oportunidades de 280 doses que serão abertos o agendamento às 13 horas, tá? Então acompanhem, busquem realizar esse cadastro. Os idosos que não têm acesso, ajude-os ou encaminhem eles para as nossas unidades poderem ajudar. A gente entende aí que é uma população mais vulnerável, que tem dificuldade de acesso à internet. E aqui também eu aproveito a oportunidade novamente para dizer: o sistema Vacina Já é um sistema do governo do estado de São Paulo. Ele ajuda na transcrição dos dados. Você pode lá se cadastrar, vai ser ótimo. Na hora que a gente for informar para o Ministério da Saúde, para o governo do estado de São Paulo, que nós vacinamos você pelo seu CPF, pelos seus dados, isso só comprova e garante ainda mais a transparência e confiabilidade dos dados, porque a gente puxa junto com o governo esses números cadastrais. Mas não é um sistema de agendamento. Se vocês forem lá cadastrar agora, vocês vão ver que não tem a opção de escolher qual unidade de saúde de Batatais essa pessoa vai ser vacinada, nem o horário, porque é um sistema apenas para cadastro do governo do estado de São Paulo. O nosso sistema é outra coisa. Nosso sistema, eu aconselho que já façam um cadastro, já deixem ali registrado. Quando você faz o cadastro, se não tiver no período de abertura daquela faixa etária, o agendamento, o cadastro ele não vai te levar a nenhum dia e horário, porque não está aberto o agendamento naquele momento. Mas vamos supor, agora que a gente vai ter às 13 horas, se eu tenho um idoso de 72 a 74 anos, eu já faço o cadastro agora. 13 horas eu entro no sistema, que eu sei que vai ser o agendamento. Na hora que eu jogar o CPF, o pré-cadastro já vai estar pronto, é muito mais rápido. Eu vou só escolher o horário e a unidade de saúde ali daquelas doses disponíveis. Isso otimiza para que vocês tenham mais oportunidade de conseguir essas doses. Então, já deixem para cadastro pronto, mas saibam, se não tiver no horário, no dia daquela faixa etária, da liberação do agendamento, não vão conseguir prosseguir. E como que eu sei que eu consegui? No final vai aparecer
o nome da pessoa, o CPF, o horário e a unidade de saúde escolhida para vacinação. Tá legal. Perguntas tem bastante, né? Mas acho que as principais foram feitas e, aliás, muito bem explicada pela nossa secretária. Ficou alguma coisa para trás? Quer dar um recadinho a mais? Bom, eu acho que cada dia é um dia, né? Provavelmente nós vamos ter muitas novidades aí chegando. Me coloco à disposição para esclarecimentos. Agradeço novamente a TV Batatais pela oportunidade. Acredito que tenhamos mais aí por vir. Sempre estarei disponível. E à medida que teremos mais novidades, eu vou comunicando a todos vocês, e espero que principalmente em relação à vacinação, né? Que a cada semana, como eu disse, quem não conseguiu, só reforçando, estamos recebendo mais a cada semana e isso vai ser ofertado com muita logística e segurança para todos.